Oi, gente, tudo bom? Bom poder falar com vocês novamente por esse meio. Nós vamos dar continuidade às nossas atividades. Gostaria de pedir a todos que separassem lápis, caneta, borracha, caderno e o material do Aprender Sempre, tá? Volume 3, que nós vamos utilizar. Gente, ele é o volume 3, mas ele vem com as habilidades essenciais do ano todo, tá? De todo ano letivo. Então, nós vamos utilizá-lo por um tempinho aí, ok? Bom, vamos recapitular aqui o que nós fizemos até agora, certo? Então, abram, por favor, na página 3, com a aula 1, muito bicho. Nós temos o início aí do texto 300 onças, de Simões Neto, né? O nosso objetivo aqui era reconhecer os elementos da narrativa e produzir oralmente uma narrativa curta. O que nós não fizemos, porque vocês já produziram outras narrativas. Lembrando que essas habilidades aqui, esses objetivos, vocês já conhecem, a gente já trabalhou com eles durante o ano e vocês já vêm trabalhando desde o 6º ano, ok? Bom, então a página 5 era para a gente, desculpa, gente, página 3, era para a gente fazer uma leitura. As atividades vocês fizeram para mim lá no formulário, né? Por ser a primeira atividade, vocês não tinham material ainda em mãos. A página 4 é a continuação do texto, né? Um texto um pouco complexo devido ao glossário, né? As suas palavras que são complicadas, tá? A página 5 é o final do texto e já vinha aí como a pergunta de resposta pessoal, né? As palavras que a gente não conseguiu identificar, certo? E a partir aí da página 5 do número 2 até a página 7, tem os exercícios que vocês não fizeram, porque vocês fizeram para mim no formulário, mas eu gostaria que vocês acompanhassem comigo a correção desses exercícios. Vamos lá? A professora fazer a apresentação da tela. Aí, tá? Então, a gente vai pegar a partir da página 5, tá? As atividades... opa, telefone tocando lá, gente. Vai ter muito barulho hoje. Hoje a professora não está conseguindo o silêncio necessário para gravar as aulas. Deixa eu tocar. Bom, eu joguei para vocês no formulário algumas... para vocês elencarem as palavras que vocês não conseguiram entender do texto. Então, eu puxei lá do formulário as palavras que vocês mesmos colocaram, certo? Então, troteada, viagem longa, né? Trote do cavalo. Guaiaca, que acho que até eu no vídeo anterior a professora falou errado, né? Que é um cinto largo de couro ou de camurça, serve para guardar dinheiro, armas, etc. Cesteada, a professora não colocou aí em negrito, lugar no campo onde se comem o almoço e fazem a cesta, repouso. Antes de terem as estradas e os caminhões, né, que hoje tudo é transportado por caminhão, o gado, por exemplo, ia andando até chegar de um local a outro, né? Então tinha lá o peão que levava esses bois, né? Essa boiada, levava. Então, da onde originou o nome. E normalmente essas pessoas precisavam parar para comer, e essas viagens eram longas, duravam vários dias, então eles precisavam comer, né? E a tropa, né? A tropa vinha atrás e a cozinha ia na frente, a cozinha saía aí com uns 2, 3 dias de antecedência, né? Para montar o local onde ia ser a cesteada, onde eles iam dormir, descansar e se alimentar. Daí surgiu a palavra, que é uma palavra típica aí, né, das vaquejadas, né, de quem viajava longas distâncias levando gado e por aí vai, né? Capincho, que é uma capivara macho, né, todo mundo sabe que capivara gosta bastante de água. Pelegos, que é a pele colocada sobre os arreios para tornar o assento mais confortável. A cancha, pista preparada para a corrida de cavalos. A raia,
né? E abombado, que é exausto, que tudo isso está lá no texto que a gente já fez a leitura, ok? Vamos continuar aí. Então, gente, essas palavrinhas aqui a professora buscou lá no Google Classroom, lá na atividade de formulário que vocês fizeram para mim, certo? Quem não fez, está aí, dá um pause no vídeo, faça, ok? Página 5, agora nós vamos começar a número 2, né? Após a análise, após a leitura e análise do excerto do conto, né? A fragmento do conto, responda as perguntas a seguir. Letra A. Releia esse trecho. Pois, amigo, não lhe conto nada. Quando botei o pé em terra, na ramada da estância, ao tempo que dava as boas tardes ao dono da casa, aguentei um tirão seco no coração. Não senti na cintura o peso da guaiaca. Esse trecho se refere a uma das falas do narrador personagem. Como pode ser caracterizada essa personagem a partir da linguagem utilizada por ela? Então, essa letra A estava pedindo para a gente fazer uma característica física da pessoa ao qual... deixa a professora pôr o óculos, porque agora já os olhos não querem ajudar. Ao qual está conversando com a gente aqui, né? A que tipo qual é a característica básica dela? Essa fala, que tipo de homem que é, né? É um homem que tem uma linguagem mais formal, ou é um homem simples, né? Então, olha lá, ó, a personagem a quem essa fala pertence é um homem simples, com linguajar próprio da região em que vive, ou seja, uma linguagem informal. Olha como que ele fala essas palavras, botei, né? A gente pode trocar essa palavra por um linguajar um pouco mais formal, né? O que ele está querendo falar? Botei o pé em terra na ramada da estância. Quando ele chegou, né, na estância onde ele ia ficar, o que ele fez? Ele disse boa tarde, né? Mal ele disse boa tarde para o dono da estância onde ele ia ficar, e ele sentiu um aperto no peito, porque ele pôs a mão na cintura e cadê a guaiaca? Cadê o cinto com as onças, né? Que ele fala, né? Continuando aí. Letra B, que está na página 6. Isso, página 6. Vamos lá. Ainda da aula 1. Pelas características da personagem que narra a história, em que lugar do Brasil os fatos são narrados? Gente, quando a gente observa, né, a linguagem típica de um local, né, o linguajar típico de um local, vamos pegar pelo nosso local aqui? Nós, por exemplo, falamos uai, né, porta, torta. Quando você vai, por exemplo, no Rio de Janeiro, o R, o S é mesmo. É mesmo. E tem as características da fala. Mano, que é não é do Rio, né? Na verdade, é da cidade de São Paulo. Né? Então, cada local tem a sua maneira de falar. Né? Oxente, que já é lá do Nordeste, e por aí vai. Então, quando a gente olha para esse texto, observando a maneira de falar, né, do personagem aí, de qual lugar que ele pode ser? A história se passa no interior do Rio Grande do Sul, uma vez que aparecem expressões como charquear, a la fresca, muito pobre e outras. Né? Então, que são palavras que a gente já identifica que fazem parte da região, né, do interior do Rio Grande do Sul. Letra C. Que palavras ou expressões do texto permitem chegar à conclusão que cusco-brasino se refere a esse animal, como o animal é descrito? Então, ele fala lá na narrativa, né, sobre esse cusco-brasino. Como que eu sei que cusco-brasino se refere a um animal? A expressão no que nos levam a perceber que se trata de um animal são, por exemplo, como querendo lambê-lo. Qual animal lambe? O cão, né? Aos latidos, latir, o cão. Né? O cão é descrito como um cão esperto, vigilante, companheiro. Vocês precisam prestar atenção nessa pergunta, por quê?
é uma pergunta que busca pistas dentro do texto, certo? Então, se eu busco pistas dentro do texto, eu tenho que observar onde que está, né? A informação, ela está explícita, certo? Ela está escrita lá para que eu possa identificar, certo? Depois, deixa a professora fazer um stop share aqui e buscar lá no texto, ó, vamos lá no texto, para a gente ver onde que está. Aqui, ó, lá na página 4, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto parágrafo, ó, olha o que o personagem fala, ó. Ah, esqueci de dizer-lhe que andava comigo um cachorro brasino, um cusco muito esperto e muito vigia. Opa, gente, desculpa. Um cusco muito esperto e bom vigia. Era das crianças, mas às vezes dava-lhe para acompanhar-me, e depois de sair à porteira, nem por nada fazia cara à volta a não ser comigo. Então aqui a gente já percebe, né? São indícios de que é um cão, né? Então a gente já busca essa informação, certo? Deixa a professora tirar essa tela e colocar que a gente precisa lá agora, lá no meu PowerPoint, iniciar a apresentação. Aí, no mesmo lugar que a gente estava. Opa! Bom, a número 3, que ainda está na página 6, ok? Vamos analisar os elementos que constituem a estrutura do conto. Gente, as narrativas, elas têm uma estrutura básica que é perceptível, muito simples da gente observar, só a gente fazer uma leitura básica. Então, a gente vai fazer uma análise bem superficial. Então, qual é o local aonde a história passa? Numa estrada deserta, né? Nos campos gaúchos. Que tempo que é? Né? Quando a gente lê o texto, a gente percebe que é o início da noite, certo? Qual é a personagem? Então, a gente vê aí, além dessas personagens, né? Que ele nos fala ali, né? O que aparece, o personagem o narrador nos fala ali, né? Porque esse narrador é um narrador bem específico, tá? Não é um narrador que nós estamos acostumados a ver nas narrativas iniciais aí que a gente já viu antes lá, né? No início do ano, mas ele vai falando de vários outros personagens que vão aparecendo durante essa narrativa. Esse narrador, ele observa a história, ele é um observador, tá? Ele também participa, mas ele é um observador, tá? Ele narra a história. E o enredo se desenvolve a partir das perdas das onças, né? Do dinheiro que ele perde, ok? Bom, a professora passou para vocês aí uma pesquisa, né? E depois a professora vai corrigir lá. A professora vai corrigir lá no Google Classroom junto com vocês, tá bom? Agora a gente precisa observar basicamente qual é a estrutura da narrativa. A narrativa ela tem uma apresentação que a gente chama de introdução, certo? Aonde a gente vai apresentar o enredo, a gente vai apresentar a personagem, o local, o tempo que a trama vai se desenvolver. Também tem o desenvolvimento do enredo, né? Aqui é onde as ações da personagem, das personagens, vai acontecer, né? Também ao clímax, que é o momento mais emocionante da narrativa, tá? O clímax, ele chama a atenção para a gente porque é um momento que a gente quer que a coisa se resolva. E, por final, o desfecho, que é a dissolução do fato, também chamado de conclusão, é determinado pela parte final da narrativa, onde, a partir dos acontecimentos, os conflitos vão sendo resolvidos ou desenvolvidos, certo? Vamos para a aula 2? Lá na página, deixa a professora ver aqui, página 9, 10 e 11. A aula 2 nós também já fizemos, tá? A professora já fez a leitura desses 2 fragmentos de texto. Vocês podem pegar o vídeo das aulas anteriores ou dar um stop no vídeo e faça a leitura, ok? Bora lá. Então, nós temos 2 fragmentos, né? Um fragmento do texto
de Miguel de Cervantes, na página 9. Na página 10, nós temos um texto imagético, uma imagem para ser analisada, né? E a referência que ela faz com o texto lido, o texto anterior. E a gente tem um poema, né, da Adelina Lopes Vieira, intitulado Dom Quixote. Essas atividades, a professora já fez a leitura, então a gente, para otimizar o nosso tempo, nós não vamos fazer a leitura aqui novamente. E nós já vamos para a atividade que a professora já passou para vocês lá no formulário do Google Classroom, certo? Então, gente, vamos identificar agora, um pouco mais profundamente, vamos analisar essa narrativa, que é o poema Dom Quixote, da Adelina, certo? Qual é o enredo? Qual é o fato? Qual é a história desse poema? 2 irmãos vão à biblioteca da casa da avó, buscando encontrar um livro cobiçado. A aventura segue pela dificuldade em virtude do tamanho dos meninos para conseguir o livro. Ao encontrar um livro que desejavam, o irmão mais velho vai apresentando as figuras ao mais novo, dando sua interpretação pelo que já ouvia de sua mamãe. Inicia um diálogo sobre as figuras que apresentam os livros que seriam descartados. Nesse momento, a avó acorda e chama pelos irmãos. O pai os surpreende no exato momento em que decidem jogar fora os livros que não conseguiram arrumar e coordena-os a soletrar contos infantis. Então, eles são pegos, né, na biblioteca fazendo arte. Bom, qual é o espaço e o tempo dessa narrativa? A narrativa acontece na casa da avó, mais especificamente na biblioteca, né? Quando Paulo tinha 6 anos e Mário tinha 4, certo? Quais as personagens e as características? Então, a gente tem o Paulo, o irmão mais velho, o Mário, o irmão caçula, que são os protagonistas, né? Ambos gostam de leitura, algo que a família preza, visto ter uma biblioteca, né? A gente, uma família, todo mundo tem biblioteca em casa, eu tenho a minha pequenininha aqui, né? Então, quando a pessoa tem isso, a gente presume que a pessoa gosta de leitura, é uma característica psicológica das personagens, tá? A avó, dona de casa e, consequentemente, dona da biblioteca. O pai, salvador dos livros que foram jogados fora, né? Que é impiedoso, rigoroso e juiz que condena ao castigo os meninos. E a mamãe, personagem que lê para os filhos, incitando o gosto pela leitura. Então, a gente tem aí 2 personagens principais. Primeiro, o Paulo e o Mário. E os personagens secundários, que é a avó, o pai dos meninos e a mãe dos meninos, certo? O narrador e o conflito, a gente percebe esse narrador em terceira pessoa. Claire, mas poema, eu não tenho, não existe o eu lírico? Sim, mas aqui, gente, nós temos um poema que conta uma história. Então, ele está em terceira pessoa, né? Narrador onisciente. O conflito gira em torno da busca e da leitura escondida na biblioteca da avó, chegando a jogar livros fora para não serem pegos. Como essas atividades vocês já fizeram para mim lá no formulário, aqui a gente está só revisitando, eu gostaria que vocês dessem pausa no vídeo e passassem as respostas para o caderno, ok? Bom, nós vamos para a aula 3, tá? Essa daqui a professora ainda vai colocar lá qual é a atividade que vocês vão fazer, certo? Lá no Google Classroom, mas o objetivo é que vocês produzam um conto, certo? O objetivo da aula é produzir por escrito individualmente um conto popular, observando os seus elementos construtivos e outros instrumentos. Nesse caso aqui, como a gente está nessa aula no distanciamento, eu vou pedir para que vocês não façam isso por escrito, porque vocês já realizaram várias vezes essa atividade para mim ao longo do ano. Então, eu gostaria que vocês fizessem isso para mim no formato de podcast. Então, bora lá. Os podcasts são programas de áudio sobre demanda e o ouvinte pode escutá-los na hora que quiser, ao contrário dos programas de rádio tradicionais. Esse tipo de formato de áudio está cada vez mais popular no Brasil. Podcasts são programas de áudio que podem ser baixados na internet ou produzidos em serviços de streaming. Organizado em uma série de episódios, os podcasts podem tratar de diversos temas, desde política, entretenimento, esportes até sexualidade. É possível ouvir os episódios individualmente ou assinar o programa, que geralmente é gratuito. Então,
Nós vamos fazer um podcast um pouco mais simples. Eu gostaria que vocês utilizassem o gravador do celular de vocês, tá? E eu vou disponibilizar depois um espaço que vocês vão enviar para mim essas histórias que vocês vão me contar, tá? Vocês vão criar um conto popular, ok? A nossa aula termina aqui, tá? Eu vou postar depois lá no Google Classroom todo o roteiro para que vocês façam este podcast, ok? Forte abraço, um beijo para todo mundo, até a próxima aula.